Então, em todo esse episódio do Pós-Cultura, programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, formado por cerca de 20 professores, doutores, junto ao IAC, que é o Instituto de Humanidade, Artes e Ciências, dirigido por um colega nosso, Lucias Bandeira, a quem eu procurei tempestivamente para comunicar os absurdos que estavam ocorrendo no Pós-Cultura na gestão do problema de uma aluna que foi reprovada 2 vezes na mesma disciplina obrigatória, portanto, automaticamente pelo regulamento da universidade estava jubilada. Ela deveria então, diante do jubilamento, se reinscrever, se submeter a novo processo seletivo, e se fosse aprovada no mesmo programa, ela utilizaria todos os créditos anteriores e somente cumpriria aquele crédito da disciplina Teorias da Cultura 2. Mas a gestão feita pelo colegiado foi no sentido de acatar a irregularidade, porque a menina, a aluna, já tinha defendido de forma, ferindo os regimentos da instituição, já tinha defendido a sua dissertação de mestrado sem ter cumprido o crédito da disciplina. Portanto, isso expôs o colegiado do Pós-Cultura e, segundo um ex-coordenador, na verdade, esse era um procedimento normal que ocorria em outros programas de pós-graduação, esse tipo de irregularidade. Diante disso, eu tomei as providências, comuniquei ao diretor do IAC, primeiramente, tempestivamente, depois fui ao pró-reitor de pesquisa e ensino de pós-graduação da universidade, fui recebido pelo coordenador da Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação, professor Sérgio Ferreira, e lá protocolei uma inicial relatando todos os fatos, apresentando dados e provas da irregularidade. Isso foi em agosto. Foi aberto um processo, a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação abriu um processo que está aqui em minhas mãos, e desde agosto eu vinha procurando, junto ao colegiado, ver o que fazer. Eu falei que numa das reuniões, uma mulher que é membro do colegiado, de forma desrespeitosa, né, para defender de forma tão insana, né, o interesse da aluna, mas na verdade não é tanto o interesse da aluna que está em jogo. O que está em jogo é a desqualificação deste professor aqui por parte de setores da Universidade Federal da Bahia, né? E ela levantava a questão da humanidade, que eu tinha que ser mais humano, que eu tinha algum problema, que eu tinha, quer dizer, eu que tenho um problema, eu é que sou o doente, né? Eu é que sou o maluco, como ela disse, né? De forma desrespeitosa perante todos, e todos os colegas aceitam, acatam, não há nenhuma reação, nenhuma reprimenda a esse tipo de comportamento dessas pessoas. Quer dizer, eu tenho mais de 20 colegas no programa de pós-graduação, e em todos esses episódios ainda não vi uma palavra, uma voz pública, até por parte mesmo dos estudantes do programa, né, de mestrado e pós-doutorado, né, que acompanham isso de uma forma silenciosa, talvez temendo represálias. O fato é que ninguém vem a público defender os princípios republicanos. Então eu dizia que ela, você é maluco, você tem que ser humano, né? E a humanidade é seletiva para ela. E eu lembrava que eu respondo um processo administrativo por conta de acusações criminosas feitas por um grupo, uma facção criminosa do Partido dos Trabalhadores, que coordenava o centro acadêmico, e essa professora e vários outros na universidade
né? Nenhum deles veio em solidariedade nem na defesa da minha humanidade, quer dizer, é uma humanidade seletiva. Eu falava que não se atentou para o fato de eu ser um professor com mais de quase 20 anos de casa, ser homenageado por turmas de aluno, ter recebido vários prêmios, né? Sempre fui elogiado, né? Mas naquele momento vários professores da Faculdade de Comunicação e quiçá também do Pós-Cultura, né, fizeram eco, apoiando aquelas acusações criminosas e levianas. E eu dizia, não se importaram se isso está destruindo minha saúde, né, minha família. Família eles não estão nem aí, porque quer dizer, os princípios morais defendidos por grande parte hoje de quem comanda essas estruturas de pós-graduação, pós-cultura, Facom, né? Os princípios são exatamente aqueles pregados pelos marxistas, né? De destruir as instituições burguesas. E a família é uma instituição burguesa, por eles considerada burguesa. Portanto, eles não estão nem aí. O que eles querem mesmo é o esfacelamento de famílias organizadas. Família que tem um pai, uma mãe, criança, como eu tenho. Na época, minha filha tinha 3 anos. Isso se tornou público, né? Ninguém veio a público me defender a minha humanidade, e agora vem com esse papo furado da humanidade, da aluna que fraudou os regimentos e que o colegiado referenda isso. Então eu abri esse processo, né, encaminhando ao professor Sérgio Ferreira um documento, né, e de lá para cá venho procurando, cobrando da Pró-Reitoria, né? A última vez que eu cobrei o resultado do processo, porque o professor Sérgio Ferreira informa que foi montada uma comissão para apurar os fatos, né? E aqui eu tenho uma correspondência que eu encaminhei para ele, a 22 de novembro, querendo saber, professor, como é que está o caso lá desse processo? A comissão já chegou a uma conclusão, 22 de novembro. Aí no mesmo dia, o professor me respondendo, o professor Sérgio Ferreira, coordenador de ensino de pós-graduação, ele copia o professor José Roberto Severino nos seguintes termos: 22 de novembro, reiteramos a necessidade de uma resposta com a maior brevidade possível referente ao processo tal, enviado a este colegiado em 20 de setembro, ou seja, a 20 de setembro, a coordenadoria encaminhou ao colegiado do Pós-Cultura, né, o processo para que a coordenação prestasse esclarecimento. 20 de setembro, nós estamos aqui, a correspondência dele, a partir da minha provocação, é 22 de novembro. Então, o processo já se encontrava para análise lá no colegiado do Pós-Cultura desde 20 de novembro, até desde 20 de setembro. À ocasião, eu era membro do colegiado e lembro que teve uma última reunião do colegiado, da qual eu participei como membro, a 28 de setembro, e em nenhum momento o José Roberto Severino, que é o coordenador, que é responsável pela pauta, né, e deu essa informação. Olha, o processo que o professor Fernando abriu para apurar os fatos está aqui, nós temos que nos debruçar sobre ele. Ele omitiu isso, não levou isso para a reunião de pauta, porque eu era membro do colegiado, certo? E a última reunião que participei foi 28 de novembro, e ele estava presente os antigos membros do colegiado e os novos membros que haviam sido eleitos, né, uma semana antes. O que foi que aconteceu? Aliás, eu votei em alguns deles, eu votei em Leandro Collin para o colegiado, eu votei em Djalma Tuller para o colegiado, eu votei em Adriano Sampaio, que é da Facom, para o colegiado, eu votei em Marilda Santana para o colegiado. Quer dizer, eu estava presente nessa reunião e Severino não apresentou, né, esse documento aqui, esse processo encaminhado pela Pró-Reitoria. O que foi que aconteceu? Né? Como eu insisti na cobrança, a 22 de novembro é que eu tomo conhecimento de que o processo já se encontrava para análise no colegiado. Paz, meus senhores, eu insisto junto ao pró-reitor e o pró-reitor me diz que, olha, o Pós-Cultura já se manifestou, isso depois do dia 4 de dezembro, agora, né? E aí o José Roberto Severino
manda a secretária do programa enviar um e-mail para mim, a 4 ou 6 de dezembro, dizendo: professor, a cópia do processo já está aqui, pode ser retirada. Eu fui lá retirar. Eu fui lá retirar a cópia do processo. Eu fui retirar quando fui informado que o processo lá se encontrava. Então, no dia 11 de dezembro, eu fui retirar e encontro isso aqui, ó, uma ata do colegiado, assinada por José Roberto Severino, somente a ata, e pela secretária, na qual o professor José Roberto Severino, de forma manhosa, como ensina Paulo Freire, reduz a questão levantada por mim a seguinte redação. Ponto 5. O professor José Roberto Severino informou que o professor Fernando Conceição solicitou a instalação de um processo administrativo na Pró-Reitoria para avaliar a situação da aluna fulana de tal, a deliberar sobre o possível jubilamento da aluna. Mentiroso, ludibriador da natureza das coisas, ludibria natura, nada disso. Na reunião do colegiado, realizada ainda em setembro, em que eu levei a questão e na qual participaram a aluna e o seu orientador, Leandro Colli, houve uma discussão não do pedido de um processo administrativo da minha parte, houve uma discussão sobre a forma como a aluna havia feito a sua defesa irregularmente, e o fato dela ter sido reprovada 2 vezes pela mesma disciplina, o que implicava pelo regimento no seu jubilamento. Isso aí não sou eu que estou pedindo, é o que diz a instituição, é o que diz o regimento. Ele omitiu toda a rica discussão travada naquela reunião, em que a aluna insinuou que eu era mentiroso, que eu havia mentido. O orientador dela presente disse que teria sido, isso na reunião, que teria recebido a informação da aluna de forma que me incriminava, mas em um momento o colega que é professor, o Leandro Collor, esse tempo todo, 12 meses, me procurou para uma conversa. Nós nos encontramos lá nos corredores, no cafezinho, para dizer: professor, eu queria ouvir a sua versão. Eu sim que o procurei reiteradas vezes por e-mail e nunca obtive nenhuma resposta desse professor, exatamente para tratar da questão. Então, nesta reunião, a aluna ensinou que eu era mentiroso, que eu havia mentido, chegaram a insinuar, inclusive, quer dizer, que ela teria perdido não por questão de falta, mas talvez por conta da minha gestão na disciplina, o que é uma grande mentira, e a prova está nos outros alunos que frequentaram regularmente a disciplina. É que quando a aluna perdeu, ela alcançou mais de 17 faltas, qual foi o conteúdo que nós já tínhamos dado? Porque não se trata só de perder por falta, é que o aluno faltoso, ele perde conteúdo. A aula da disciplina é só uma vez por semana. A aula teve início em novembro de 2017, e ela já tinha alcançado o limite de faltas no meados de janeiro. E qual foi o conteúdo que eu já tinha dado? Olha, nesse período os alunos já tinham lido Freud, já tinham lido Camille Paglia, já tinham lido o autor da Teoria das Revoluções Científicas, quer dizer, uma série de referenciais e de debates profundos, sobre a questão da cultura, já havia sido debatido pelos colegas, por todos os alunos que frequentaram. Quer dizer, uma rica discussão travada. A aluna faltou, ela se reprovou. Então não se trata somente da questão de falta. Eu não poderia admitir os alunos que perderam todo esse rico conteúdo de Teoria da Cultura 2. Aliás, eu implantei um conteúdo diferenciado em relação a outros colegas meus que assumem essa mesma disciplina. Alguns focam em América Latina, outros focam na teoria queer, etc. Eu não, Se vocês forem pegar o programa da disciplina Teoria da Cultura sob a minha gestão, vocês vão encontrar lá os textos e os autores que os alunos tiveram que mergulhar e discutir, desde o Pentateuco. Eu sugeri aos alunos que discutissem inclusive o Pentateuco,
Os 5 livros principais que formam as principais religiões imperialistas ou imperiais hoje do mundo, que são textos básicos do Pentateuco que estão, digamos assim, na estrutura da cultura ocidental. Evidentemente que isso chocava esses alunos acostumados a ler Tati Bitabi, né? Mas então todo esse conteúdo nós já tínhamos discutido e elaborado. Freud, não é para discutir feminismo? Vamos discutir Camille Paglia. E o que é que ela pensa da teoria queer, né? Que é tão difundida dentro do pós-cultura. Quer dizer, o pós-cultura se tornou o maior centro de recepção, né, desse tipo de teoria, né, aqui no Norte e Nordeste. E já tem lá seus seguidores espalhados, certo? Então vamos discutir a teoria queer, mas vamos confrontá-la, né, com a defesa, com a crítica, né, de outra feminista respeitadíssima, que é Camille Paglia. Então todo esse conteúdo já tinha sido discutido. Então está aqui, ó, o documento, só para encerrar, do professor José Roberto Severino, encaminhado ao pró-reitor no âmbito desse processo, né, em que ele, o professor José Roberto Severino, né, em reunião semana seguinte ao fato de eu já não fazer parte do colegiado, ele reúne o novo colegiado, né, agora na minha ausência, né, pauta a discussão. Essa reunião em que ele pauta a discussão sem a minha presença, né, ela ocorre quando meu Deus, após a notificação, cadê? Ocorre já no mês de novembro, já no mês de outubro, 17 de outubro, né, a reunião ocorre, né, e lá eles concluem o seguinte, cadê, meu Deus? Processo tal, seguinte, em resposta ao processo, né, descrevendo por conta, ele diz o seguinte: a notificação de que a aluna tinha sido reprovada nesta última vez, faltava para dali em diante todos os formulários de defesa em consulta aos antigos coordenadores do pós-cultura, o que é mentira, porque eu era coordenador, eu era membro do colegiado, aliás, né? Percebemos que a atividade fim da unidade do pós-cultura é formar mestres e doutores, sempre norteou a ação dos colegas que informaram que outras situações semelhantes ou correlatas haviam ocorrido, sempre se tentando resolver de forma a garantir o direito do aluno em sua trajetória, mas também respeitando o regimento. Após a notificação dessa situação, o professor orientador e a aluna foram chamados para dar as informações, né? Leandro Colli teria lamentou o ocorrido, a aluna informou ter encaminhado a defesa na esperança de tudo corresse bem, né? Acreditamos que o fato ocorrido, aqui ó, a ata deles, sem a minha presença, seguiu uma rotina humana e razoável, nos ajudou a aperfeiçoar nossas atividades no programa e permitiu o cumprimento de nossas atividades fim com mais eficiência, cuidado e serenidade. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Nada mais havendo a tratar, José Roberto Severino, Lavessa. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isto? Quer dizer, toda a fraude e a gestão desse problema, que não é um problema pessoal, é um problema institucional, né? Não interessa mais respeitar a instituição, as regras, os regimentos da instituição. Tudo é uma questão agora de trato humano. Quer dizer, o objetivo fim do programa é formar alunos com esse tipo de procedimento. Vocês acham mesmo que estão formando bons alunos, cidadãos, pessoas respeitadoras dos princípios republicanos e democráticos? Vocês acham mesmo? Então, eu, evidentemente, eu já me manifestei em relação a isto, com um documento encaminhado ao próprio colegiado, a José Roberto Severino, coordenador, né, em que eu peço correção dessa ata, né? Esse mesmo documento aqui eu encaminhei para o pró-reitor no dia 12 de dezembro, né, deste ano, né? E agora vamos ver os desdobramentos
deste caso, que é somente um caso ilustrativo do que deve ocorrer em todo o sistema nas universidades públicas brasileiras, tanto federais como as estaduais. Eu lembraria um poema de Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola livre, da Angola que se libertou do jugo colonial de Portugal. Tem um trecho de um poema dele que diz o seguinte, né? Não importa que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Eu cito Agostinho Neto não pela opção marxista dele em Angola, e houve vários desastres por conta disso. Se implantou uma ditadura do José Eduardo Santos, que está em vigor até hoje, enriquecendo um pequeno grupo de seus familiares, né? Mas pela lição, digamos assim, de ética e de moral. Quer dizer, não importa que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. E a forma como a Universidade Federal da Bahia, nesse caso e em outros casos, né, a forma como esses agentes incrustados nos pós-cultura tentam demonizar um professor como eu, que quer simplesmente discutir os princípios de validade ou não das regras, né? É uma forma desumana. Quer dizer, apesar da causa ser nobre, ou supostamente nobre, a causa contra a heteronormatividade, né? Certo? Existe justiça dentro dessas pessoas? Existe pureza dentro dessas pessoas? É algo que nós temos que refletir, ainda mais nesse ambiente, né, natalino, para aqueles que acreditam no nascimento de Jesus Cristo nessa data. Não importa que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Assine este canal, assine quer dizer, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Vamos transformar isso aqui num ambiente de debate transparente das coisas que eu testemunho e nós temos vivido. Um abraço e feliz 2019 para todos. Tchau.